Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, canal Integrando Ideias. A gente continuando falando sobre cálculo, dessa vez vamos fazer uns exercícios com derivadas. A gente tem aqui no nosso canto as resuminho, das regras que a gente viu até agora. Regrinha aqui da soma e subtração, da constante, do tombo, do produto e do quociente. Essa aula aqui de exercícios vai ser mais focada na regra do quociente e do produto, que acho que é onde começam a surgir as dúvidas. Beleza? Então vamos começar a resolver esses exercícios aí. Bom, o primeiro exercício que eu separei aqui para a gente resolver a derivada é esse ali do lado, x² vezes x menos 1, tudo isso dividido por x mais 2. Bom, a primeira coisa que eu aconselho fazer ao começar a resolver a derivada é identificar a sua regra principal. Qual seria a nossa regra principal? Se a gente observar, ali a nossa função tem uma barra, uma divisão aqui, envolvendo toda a parte de cima e a parte de baixo da fração. O que está separando os termos dessa nossa função é essa divisão. Então a regra principal nossa é a regra da divisão, a regra do quociente aqui. Então a regra do quociente a gente tem as funções u e v, certo? Para a gente transformar elas aqui. Então o que eu vou fazer aqui é identificar u e v nosso, beleza? Então a regra do quociente aqui, u e v. U é a parte de cima, v é a parte de baixo, beleza? E aí, ao começar a resolver, a gente observa o quê? Que a gente tem que fazer a derivada do de cima, certo? Que é a derivada de u, derivada de x² vezes x menos 1. E aí a gente já repara que dentro dessa x² vezes x menos 1, a gente tem outra regrinha, A gente tem aqui, uma multiplicação. Então a gente tem a regra do produto aqui, A gente tem o nosso u aqui do produto, beleza? E o v aqui do produto. Fiz em verde ali para diferenciar da demais, da regra do quociente. Então, agora, para a gente derivar o u dessa, a gente teria que fazer a regra do produto. Que seria o quê? Deriva o primeiro, que é o u, certo? Então, derivada de x², 2x. Eu espero que essas três primeiras regras já estejam bem frescas na cabeça, Depois, a gente copia a segunda aqui, Opa, desculpa, apontei para a regra do quociente, A gente copia a segunda aqui, que seria o v, que é o x menos 1, mais copia a primeira, que é x², deriva a segunda, A derivada de x menos 1 agora. Derivada de x menos 1, vamos por partes, Derivada de x é 1, E a derivada de menos 1 é a derivada da constante, que é 0. Então, a derivada desse daqui vai dar 1, beleza? Eu vou colocar aqui. E aí, a gente então terminou de fazer o u' aqui, do nosso quociente, certo? A gente terminou de derivar o primeiro aqui, o u. Então, a gente copia o segundo agora, Vamos lá copiar o segundo, Então, a gente copia aqui, tudo isso, certo? Eu vou separar aqui, tudo isso vezes copia o segundo agora, certo? Porque esse daqui é o nosso u' da divisão, da regra do quociente. Então, copiando o segundo, a gente tem x mais 2, beleza? E aí, a gente faz menos, da regra ainda, x², vou botar um parênteses aqui já, x² vezes x menos 1, vezes a derivada da segunda, a derivada do v, certo? A derivada do v é derivada de x mais 2, derivada de x é 1, derivada de 2, regra da constante, é 0, Então, a derivada do v é 1, beleza? Opa, ficou um pouco torto aqui esse parênteses. Então, aqui a gente terminou de resolver a parte de cima aqui, A gente fez u', copiou o v, depois fez u, copiou o u, e trouxe o v' para cá, beleza? E agora a gente faz tudo isso dividido por u ao quadrado. Então, vamos lá. Tudo isso dividido por x ao quadrado vezes x menos 1. Tudo isso ao quadrado. Beleza? Eu não vou ficar simplificando muito a função aqui, não. Porque esse não é o foco. O foco é a derivada,
Mas vamos dar continuidade aqui então, ó. Igual, e aí vamos simplificar um pouco, né? Pelo menos um pouco a gente vai fazer. Seria o que, ó? X² vezes 1 dá x², certo? 2x vezes x menos 1, eu vou distribuir, beleza? Então eu teria 2x² menos 2x mais x². Tudo isso multiplicado pelo x mais 2 ali, ó. E aí, isso tudo menos, certo? Esqueci de pôr um menos aqui, ó, tá aqui no meio. Menos, 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa, então vamos distribuir o x² aqui também, ó. Ficaria então com x² menos x², beleza? Tudo isso dividido por x² vezes x menos 1 ao quadrado, tá? E aí, então, vamos fazer o quê? Vamos tentar simplificar um pouco mais aí, fazer distributivo aqui de novo, ó, todos os termos. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui em verde para facilitar, né? Ó. Então, ó, 2x² vezes x dá 2x³. 2x² vezes 2 dá 4x². Menos 2x vezes x dá menos 2x². Eu fui um pouco rápido, né? Mas eu não me toquei que eu podia juntar aqui, ó, x² mais 2x², né? Evitaria uma distributiva aqui, mas agora eu vou continuar dessa forma. Menos 2x² então, né? E aí menos 2x vezes 2 dá menos 4x, certo? E aí x² vezes x dá x³, e ali vai dar mais 2x², né? Isso, mais 2x². E aí aqui, ó, vou distribuir o sinal de menos, né? Aqui, ó. Beleza? Então vai ficar menos x³ mais x². Beleza? Então fiz a distributiva. Agora tudo isso dividido por esse negócio aqui, ó. Como eu não vou ficar tentando fatorar para cortar, eu vou já distribuir logo isso daqui. Então eu vou fazer o que, ó? Vou fazer x² vezes x, que dá x³, vezes o menos 1 ali, que vai dar menos x². E tudo isso ao quadrado. Depois eu vou abrir. E por último, então, vamos lá, ó. Aqui tem menos x³ com mais x³. Beleza? Tchau, né? E vamos somar as coisas, né? Então, ó, aqui a gente tem um cubo é só esse, então 2x³. Os quadrados, a gente tem esses quadrados aqui, ó. Então 2x² com x² dá 3x². Ó, posso tirar ó, esse 2x² com esse menos 2x². Beleza? Então eu teria x² mais 4x², que dá 5x². E aí a gente fica só então com o nosso menos 4x aqui, ó. Menos 4x. Tudo isso, vou botar uma barra aqui dividindo. O quadrado disso, né? Que é o quadrado do primeiro. Então seria x⁻⁶. 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Então seria menos, por causa do sinal de menos aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então daria x⁻⁵. E o quadrado do segundo, que dá x⁻⁴. Eu não recomendo fazer esse processo porque, como eu disse, aqui eu não estou me preocupando em fatorar e cortar termos. Então eu abri tudo aqui para ser um pouco mais rápido. Mas você poderia deixar muito bem dessa forma aqui, ó, fatorado, entendeu? Tá tudo simplificadinho já. Ou até então você poderia tentar fatorar isso daqui para tentar cortar com esse termo. Beleza? Mas eu vou abrir assim só para agilizar um pouco aqui o processo da conta. Então essa seria a nossa derivada, o nosso resultado daquela função ali, que é a nossa derivada da questão A. Beleza? Então vamos lá para mais uma questão. Então beleza, pessoal. Segunda questão aqui, ó. Esse exemplo aqui um pouco maior, tá? Mas vamos lá, super tranquilo ainda. Vamos com calma que a gente chega lá. Então, primeira etapa, identificar a regra principal. O que está dividindo o nosso bloco aí em dois termos, a nossa função em dois termos? Dessa vez não é divisão, né? Porque a divisão aqui, ó, essa divisão divide isso daqui em um termo, isso daqui em outro, isso daqui em um termo, isso daqui em outro, né?
Então, tá certo que isso daqui é uma multiplicação, é como se tivesse uma divisão só incluindo tudo, né? Mas o foco justamente é a gente observar para a regra do produto nesse momento. Por isso que eu não vou pensar dessa forma, senão eu estaria utilizando a regra do quociente de novo. Então, o que eu vou fazer vai ser observar essa multiplicação aqui, ó. Uma regra do produto. Então, eu tenho que dividir em U e V, certo? U, V. E aí, ao fazer a derivada disso, a gente nota que seria U', né? Desculpa, é produto, né? Então, seria a derivada do U aqui, ó, certo? E a derivada do U, então, é uma divisão. Agora sim a gente tem uma divisão aqui dentro. Então, a gente tem que fazer uma regra do quociente aqui dentro. Aqui também, certo? Vamos ter que fazer. Então, vamos dividir aqui, ó, em U do quociente e aqui embaixo de V do quociente. Certo? E aqui eu já vou dividir a próxima, ó, que também é uma fração, né? É uma regra do quociente. Então, aqui em U, aqui em V. Beleza? Um de cada cor para não confundir aí. Então, vamos lá, ó. U, a derivada do U. Aqui, qual é o nosso U do quociente? Da regra do produto. Nosso U da regra do produto é esse em rosa. Então, a gente tem que fazer a derivada dele, certo? Que é o U'. Então, a derivada dele é uma regra do quociente. Então, vamos olhar para a regra do quociente agora. A regra do quociente, a gente tem o IV, certo? O IV em verde. E aí, a gente tem que fazer primeiro de tudo o U'. Então, vou puxar a conta aqui para baixo, que provavelmente não vai caber ali em cima. Então, derivada do U' em verde é 2x. Copia de baixo, certo? X menos 1. Estou fazendo a regra do quociente aqui, ó, em verde. E aí, a gente faz menos, certo? Copia o primeiro, deriva o segundo, certo? O segundo vai dar 1. Beleza? Então, tá. Tudo isso dividido por a segunda ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado. Beleza. Então, a gente derivou a primeira aqui, ó, do produto. Agora, a gente copia a segunda, certo? Então, vamos copiar a segunda aqui, ó. Vezes, copia a segunda, que é 3x menos 2. Tudo isso dividido por 4x² menos 5x. E aí, a gente vai fazer, então, mais, né? Ainda é da regra do produto. Copia o primeiro, tá? Que é x² sobre x menos 1. E deriva o segundo. Agora, a gente vai olhar para essa derivada aqui, ó. A derivada do V do produto. Que a gente tem um quociente dentro e a gente tem que dividir, certo? É bem confuso, mas basta você treinar, fazer bastante exercícios desse, que você vai conseguir pegar o macete disso daí. Então, para a gente fazer a derivada daquilo, certo? É tudo isso vezes a derivada daquilo. Então, eu vou abrir uma chave aqui, ó, para pôr a derivada dentro. Derivada do quociente. De novo, vamos lá. Deriva a primeira. Então, a derivada da primeira é 3, certo? Copia a segunda, que é 4x² menos 5x, menos, copia a primeira, 3x menos 2, vezes deriva a segunda, que dá 8x menos 5. Beleza? Fecha a chave aqui e tudo isso daqui, ó, ainda dentro da chave, dividido por a segunda ao quadrado. 4x² menos 5x. Como vocês podem ver, não vai dar para simplificar muito, porque o espaço aqui está curto. Mas eu vou dar uma enxugada nisso, né? Pelo menos nessas partes coloridas aqui separadas. Tá? Então vamos lá. Vamos enxugar um pouco isso daqui, ó. Ficaria 2x² menos 2x. Aqui a gente tem menos x². Então 2x² menos x² sobra x². E aí a gente copia o menos 2x daqui, ó. Beleza? E aí a gente vai pôr aqui x menos 1 ao quadrado, tá? Tudo isso, né, vezes 3x² dividido por isso daqui, não tenho que simplificar. 3x² não, né? 3x menos 2 dividido por 4x² menos 5. Não tenho que simplificar, menos 5x. Aqui também não,
Então, vou só copiar mais x² dividido por x menos 1. Tudo isso vezes a chave ali, que ali com certeza a gente consegue simplificar, né? Então, tá. Bom, vou puxar a chave aqui e vamos fazer as distributivas aqui, né? Como eu disse, eu não estou preocupado em fatorar, desculpa, esqueci o quadrado aqui, não estou preocupado em fatorar, então eu não vou ficar tentando fatorar para cortar aqui não, vou só distribuir, beleza? Então a gente teria 12x² menos 15x menos, vamos lá, menos vai distribuir, né? Então é 3x vezes 8x dá 24x, certo? 3x vezes 5 dá menos 15x, opa, aqui dá 24x². Aí. Menos 16x mais 10. Beleza? E aí, tudo isso dividido por 4x² menos 5x. Tudo isso ao quadrado. Fecha a chave. Dá para simplificar mais? Dá. Dá para a gente multiplicar aqui. Dá para a gente tentar fatorar para cortar aqui, que talvez dê. Ainda não parei para observar. Mas eu não vou fazer tudo isso, eu vou parar por aqui, porque a intuição é a gente resolver derivadas a gente já resolveu. Isso daqui é só manipulação algébrica, certo? Então eu aconselho você que termine e tente chegar no resultado mais enxuto possível e deixa aí nos comentários o resultado que você chegou para o pessoal poder comparar as respostas aí e debater qual que está certo e qual que está errado, beleza? Então, tem mais um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, só deixa eu apagar a lousa. Beleza, eu trouxe aqui um último exemplo, esse vai ser nosso último exercício, tá? Vocês viram que até agora eu cheguei a comentar que a gente podia resolver de um jeito melhor, mais rápido, mas eu justamente fiz da forma como eu fiz para trabalhar bastante a regra do quociente, do produto, né? Mas agora eu vou mostrar esse outro jeito que seria mais rápido, né? Basta você ter um pouco da malícia, né, da matemática. Então, o que eu vou fazer não vai ser resolver a derivada ainda, então por isso que eu vou botar essa setinha. O que eu vou fazer vai ser simplificar um pouco isso, né? Porque a primeira coisa que geralmente é interessante a gente fazer antes de resolver a derivada é a gente tentar simplificar ela, né? Ainda mais quando tem um produto quociente que dá tanto trabalho fazer a derivada, a gente poder reduzir isso. Então, eu vou copiar o x² aqui, ó, que não tem muito o que fazer. Menos, e aqui dentro do parênteses que interessa pra gente. Primeiro, se você tem um pouquinho da malícia básica da matemática, você sabe que quando tem uma multiplicação assim e uma fração, né? Essa fração está cobrindo tudo aqui, né? Ela serve para o mesmo. Por quê? Porque o número aqui não tem nada embaixo, então seria 1. Multiplicação de fração, você multiplica os termos diretamente, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E aí o seu 2x vezes x menos 5 ficaria dividido por x². Com isso, a gente pode ser feliz aqui e cortar esse x com um x daqui de baixo, sobrando um x ainda, né? Então a gente teria 2 vezes x menos 5 dividido por x, beleza? E outra coisa ainda que eu quero fazer antes da gente resolver a derivada é o que? A gente pode simplificar ainda mais, tá? Eu justamente estou dividindo em etapas assim que é para vocês perceberem, tá? Isso é bem... passa uma hora que fica bem nítido isso. O que? Como eu disse, multiplicação de fração. Aqui não tem nada, então embaixo é 1, beleza? E aí a gente multiplica aqui, ó, direto, ó. Entendeu? Termo a termo. Então vou distribuir aqui, ó, 2 vezes x menos 5, que daria 2x menos 10. Tudo isso dividido pelo x ali, ó, x vezes 1 que dá x. Por que que eu fiz essa distributiva? Porque aqui, deixa eu apagar a setinha, aqui a gente teria uma regra do produto, ó, como regra principal. Porque é o produto que divide a gente em dois termos aqui, entende? Então, isso daria um trabalhinho pra gente, né? Fazer regra do produto aqui dentro, a regra do quociente. Então, eu já enxuguei aqui, ó.
E agora a gente só tem uma regra do quociente. E agora que eu vou começar a resolver, eu vou parar de pôr a setinha e vou pôr um igual aqui. E vou começar a fazer em rosa aqui, tá? Então, para a gente derivar isso, a gente pode visualmente já utilizar a primeira regra, né? Ó, separar, que aqui a gente está fazendo uma soma ali, ó, uma subtração. Então, para a gente fazer a derivada de duas funções somando, basta a gente fazer uma de cada uma, né? Uma por vez. Então, eu vou fazer a derivada dessa primeiro. Derivada de x cubo é 3x², certo? Regra do tombo aqui, ó. E aí, menos, agora a gente se preocupa com a regra do quociente ali dentro. Eu vou botar uma chave aqui para a gente botar a regra do quociente dentro, tá? Então, regra do quociente, a gente tem que identificar U e V. Então, aqui a gente tem U, que é a parte de cima, e aqui a gente tem V. E aí deriva a primeira, copia a segunda. Então, vamos lá. Derivada da primeira, que é a derivada de U, derivada de 2x é 2, derivada de menos 10 é 0. Então, só 2. Vezes, copia a segunda, vezes x. Tudo isso menos, copia a primeira, certo? Então, que é o U, 2x menos 10, vezes a derivada da segunda. Derivada da segunda, derivada de x, é 1. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, dividido por x², então. Beleza? Bem mais simplificado do que a gente ficar fazendo esse rolê de produto, depois dentro tem um quociente, depois dentro tem não sei o que lá e assim por diante. Então, aqui, ó, para terminar, vamos enxugar isso daí, né? 3x² menos. Ainda não vou distribuir ali um menos. Vou fazer o que então? Ó? 2x. Aqui, ó, 1 vezes tudo isso vai dar tudo isso. E aí eu vou distribuir o menos aqui dentro assim, ó. Então vai ficar menos 2x, certo? Mais 10. Tudo isso dividido por x². E aí, agora sim, talvez seja o final aqui, ó, vamos ver. 3x² menos 2x menos 2x, tchau, né? E aí a gente fica com 10 sobre x². Se você quiser, você pode distribuir aí, né? Distribuir não, né? Fazer o MMC e tal, tudo mais. Mas assim já tá ótimo, certo? Essa daqui é a nossa resposta final aqui, ó. A gente fez essa regra do produto muito mais rápido. Essa regra do quociente, né? A gente teria que aplicar duas dessas regras grandes aqui. E a gente economizou esse tempo. Então, vale a gente ficar atento a isso. Todos os outros exercícios que eu passei hoje, dava pra gente ter feito uma distributiva ou algo assim para simplificar. Eu fiz daquela forma para demonstrar bastante essas regras, né? Então, eu recomendo que vocês voltem e tentem fazer desse jeito, para vocês treinarem, usar as regras e ainda treinar essa percepçãozinha bem básica, né? Bem simples. Então é isso, pessoal. Eu trouxe 3 exercícios aqui pra gente. A próxima aula eu vou comentar sobre a regra da cadeia, né? Aqui já está ficando um pouco confuso, talvez. Se você ficou com alguma dúvida lá no começo, na aula anterior, então essa parte provavelmente você já não está fazendo sentido nenhum. Então eu aconselho que você volte, veja o vídeo várias vezes até entender. Ou então, se estiver assistindo o vídeo e não estiver conseguindo entender, deixa nos comentários aí que a gente tenta esclarecer, para não ir acumulando essas dúvidas, né? E agora vai vir regra da cadeia, a próxima parte, e aí começa a ficar um pouco mais confuso ainda. Então, eu espero que vocês estejam gostando, e assim que a gente fizer algumas regras da cadeia e talvez algumas próximas regras, eu volto com mais exercícios para a gente rememorizar essas regras e treinar mais as próximas, né? Beleza? Eu não tenho certeza quantas regras eu dividi, isso é meio relativo. Tem gente que costuma dividir em várias regras, uma regra para tangente e tudo mais. Eu costumo dividir uma para seno, uma para cosseno. Então, digamos assim, eu não sei quantas regras ainda vão ser, mas vão ser em torno de 9. Então, tem mais umas 3 aulas de regras aí. Certo? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula.